Fala galera, tranquilidade, Felipe Basílio com vocês, mais um videozinho rápido aqui sobre a importância do desenho gestual nas suas obras, nas suas peças de divulgação e até em certos trechos de animação, se você for usar algumas imagens estáticas. Então vamos lá, o que é um desenho gestual? Desenho gestual é aquele no qual você representa o movimento da imagem ou o movimento do corpo do personagem, mesmo que a imagem esteja parada, ou seja, estática. E aí você pode perguntar, mas se o personagem está parado, eu tenho que desenhar ele em movimento? Sim. Por que sim? Porque se você parar para analisar, até quando a gente está parado, você pode observar no dia a dia, né, ao seu redor, a gente nunca está 100% reto. Vou colocar uma imagem aqui no Google para a gente ver. Por exemplo, pessoas no ponto de ônibus. Vou pegar uma imagem aleatória aqui. Por exemplo, aqui as pessoas estão sentadas, então cada pessoa em si ela está numa posição diferente. E a posição que ela se encontra é como se contasse alguma história, por assim dizer. Mostra o status atual da pessoa, se ela está deprimida, se ela está cansada, se ela está energizada, enfim. Então, peguei duas imagens só de teste aqui, Vou abrir essa aqui, no ponto de ônibus. Então, se a gente for olhar, por exemplo, esse rapaz aqui, ele está escorado aqui, aguardando o ônibus. Esse aqui, ele está curvado, o corpo dele está curvado, lendo alguma coisa. A moça aqui atrás, sentada, falando no telefone. Enfim, cada pessoa está numa posição. E mesmo quando você está reto, você não está 100% reto, como dá para ver aqui. Normalmente, quando a gente quer representar movimentos nas nossas imagens, a gente faz uma curvatura no corpo como se fosse um formato de C ou formato de S, para dar um pouco mais de dinamismo à sua imagem. Aqui também é outro exemplo, né, de pessoas sentadas. Cada pessoa está sentada de um jeito, mas se você olhar aqui, ninguém está completamente reto, porque senão a gente seria igual um robozinho, sabe? Quando você desenha um personagem completamente reto, ele parece um robô, ele parece sem vida. Então, ele parece isso aqui, anatomia, né? Então é algo que a gente deve evitar, desenhar os personagens completamente retos, como esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui é só um exemplo genérico. Mas se você tem a tendência de ir nos momentos estáticos, ou às vezes na capa de um episódio, ou numa peça artística que você faz para divulgação, os seus personagens estão assim, todos, por exemplo, olhando para frente, olhando para o lado, todo reto, todo duro, parece isso aqui. Parece um boneco, não parece um personagem vivo. E aí você pode falar, poxa, mas como eu posso melhorar? Simples, vai aqui no Pinterest aqui, Vou digitar aqui, desenho gestual. E meu amigo, você vai ver muita coisa. Olha aqui as poses das meninas, olha como é que tá a coluna em curvatura de S. De S não, aqui é de C, né? Aqui também, a menina jogando futebol. Aqui como formando um Szinho bem suave. Então, é muito importante você estudar os fundamentos do desenho gestual, né? Por exemplo, aqui. Todas as imagens são estáticas, mas todas elas expressam um movimento na imagem. Até essa aqui, que está parada. A menina está parada, mas olha só como foi produzida. Olha aqui a curvatura na coluna dela para dar essa sensação de dinamismo. Então é muito importante que você estude isso. Por exemplo, aqui, a pessoa está em pé, mas ela já está com caimento aqui nas costas, a perna indicando o movimento, né, para frente, como ela estivesse andando, mas ela está andando meio descontraída. Então a pose que você vai fazer para os seus personagens diz muito sobre eles. Inclusive, a característica dos seus personagens, ela também tem que ser demonstrada na pose de cada personagem. Personagens mais arrogantes, mais convencidos, egoístas, têm uma certa maneira de se portar, eles têm uma pose específica. Personagem mais relaxado, mais descansado, mais preguiçosos,
eles têm uma outra pose corporal, por assim dizer. Então isso aqui é questão de observação e treino. Então estou dando essas dicas para vocês aqui porque pode parecer algo bobo, mas não é. Então olha só. E tem poses que são bem legais, sabe? São bem maneiras, por exemplo, desse cara aqui. Então você pode, por exemplo, criar o seu personagem numa pose assim, vai estar estático, mas já traz personalidade para o seu personagem. E se você quiser algo mais específico, eu botei aqui desenho gestual, né? Tem fotos de pessoas. Mas se você está fazendo um anime, uma série ou alguma coisa mais específica, você pode botar desenho gestual de anime. E olha quanta coisa vai ter para você aqui. Entendeu? Olha essa aqui, ó. Então, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. Se você olhar aqui, ó, até a menina parada, olha aqui, ó, como é que tem um caimento aqui no corpo, principalmente das meninas, né? Porque a curvatura da mulher já tende a mostrar isso aqui, ó, esse caimento e tal. Então fica muito mais legal, fica a pessoa, o boneco parece que passa a ter vida, ele passa a ter personalidade. É por isso que é importante, né, você fazer o desenho gestual, né, colocar gestos, curvas no corpo de cada personagem, seja ele homem ou mulher, né, porque vai ficar muito mais interessante, olha aqui, ó, quando você for divulgar, seja lá o que for, né, às vezes uma imagem, uma simples imagem estática. Para ser mais específico, eu separei algumas imagens aqui, ó, por exemplo, aqui do Naruto, né, essa imagem é bem antiga, mas só o fato de colocar os personagens correndo, todos eles estão correndo, cada um da sua própria maneira. Então isso aqui já mostra que essa arte por si só é mais dinâmica. Não tá todo mundo parado como se fosse um robozinho, sabe? Então é muito importante você parar para pensar nisso. Então esse exemplo do Naruto aqui eu acho bem legal. Inclusive até faço um agradecimento ao meu amigo Júlio Carvalho, que há tempos atrás ele me atentou sobre isso, né? Quando a gente vai fazer peças de marketing, né? Peças para divulgação, então é muito bom, realmente é muito útil a gente fazer isso. E é uma coisa que pode passar despercebido por talvez falta de prática, falta de observação. Mas na vida é assim. Outro exemplo aqui do mangá do Jujutsu, eu peguei imagens aleatórias aqui. Então o cara já fazendo uma pose, também tem esse aqui do Blue Lock, o cara correndo. Ele poderia, por exemplo, o autor poderia ter botado só esse cara aqui parado igual um boneco segurando a bola debaixo do braço. Mas olha quanta personalidade ele dá só por fazer essa movimentação dele correndo aqui, dá mais expressividade. Apesar de ser só uma capa, de ser a imagem parada. Mas é muito importante você fazer isso nas suas ilustrações. Peguei um outro mangá aleatório aqui, em poses de ação. Enfim, outra do Naruto, aqui Naruto Shippuden, aqui é Sakura, o Naruto, a própria, eu esqueci o nome dessa mulher aqui, mas essa própria personagem do fundo, ela tá já com uma inclinação aqui no rosto, né? Isso traz personalidade, né? Mostra como se ela tivesse destemida, ela tá talvez apreensiva, preocupada, mas ela tá destemida a fazer alguma coisa, ou a proteger alguém. Aqui do One Punch Man, né, que é um conjunto de mangás, né, formando essa imagem toda. Então, mais uma vez, a imagem está parada, mas olha o dinamismo da cena. Olha que cena dinâmica. Então, apesar de estar tudo parado, você vê que tem ação, né? Você vê que tem movimento envolvido. E isso é muito importante. Então, nesse vídeo, são essas dicas que eu queria dar a vocês aí sobre dinamismo. Tem esse rapaz aqui também, né? Peguei imagens bem aleatórias mesmo. Ele tá parado, mas olha como é que tá a curvatura do corpo dele, né? Ele tá meio descansado assim. E é isso, é a nossa realidade. Esse camarada aqui também, ó, como é que tá? No shape. Mas apesar do shape, olha a pose do cara, mostrando poder e tal. Então, a pose do seu personagem vai dizer muito sobre ele. Então, essa é a minha dica. Se você for fazer peças de marketing, você estiver divulgando alguma coisa que você faça, ou divulgar um mangá, ou divulgar um anime, ou divulgar algum tipo de desenho, sempre pensa nisso aqui, desenho gestual. E se você tem dificuldade, estuda. Material é o que não falta na internet sobre desenho gestual. E você pode pesquisar até aqui no próprio Pinterest, que eu estou usando de exemplo. Tá bom? Então, isso aí que eu queria dizer para vocês hoje. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.